Atenção, se prepare para saber o que não te contaram sobre o arrebatamento, mas antes que a trombeta toque, curte e compartilhe. Que Jesus irá voltar, não há dúvidas na mente e no coração de cada cristão, porque essa é a nossa maior esperança. Todavia, como se dará esta segunda vinda de Cristo? Existem várias correntes escatológicas e diferentes interpretações a respeito desse assunto. Por exemplo, existe o amilenismo, que é a posição majoritária de toda a teologia reformada, que é a minha posição, e existe também o dispensacionalismo, adotada por boa parte de alguns pentecostais e também neopentecostais. A escatologia é a doutrina das últimas coisas, é a ciência na teologia que cuida das últimas coisas e dos últimos eventos. E já para deixar frisado aqui para vocês, eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Essa é minha visão, ou seja, eu sou pós-tribulacionista e vou mostrar pelo menos 2 textos bíblicos que embasam essa tese e respaldam esse meu argumento. E também vou oferecer para você 4 motivos pelos quais não existe arrebatamento secreto dentro das Escrituras. 4 motivos pelos quais não há arrebatamento secreto. Vamos ao primeiro motivo. Em primeiro lugar, permita-me destacar que nenhuma das 3 palavras gregas no Novo Testamento que apontam para a volta de Cristo sugere um arrebatamento secreto. A primeira palavra é a palavra parousia, que no grego significa vinda de Cristo. A segunda palavra é a palavra apocalipse, que no grego significa literalmente revelação, aquele que revela. A terceira palavra é a palavra epipaneia, que significa literalmente aparecimento. Portanto, já começa por aqui. Essas 3 palavras gregas no Novo Testamento em nenhum momento indica que haverá um arrebatamento secreto. Eu sei que eu estou destruindo agora a ilusão de vocês daquele filme Deixados para Trás, quando o piloto está lá no avião, pilotando o avião, daqui a pouco ele desaparece, o avião explode, o avião cai, está lá alguém dirigindo o carro e daqui a pouco o motorista é arrebatado e o carro bate no outro. Eu sei que eu estou destruindo essa ideia na mente de vocês, mas a Bíblia em nenhum momento aponta para essa ideia de que há um arrebatamento secreto. Muito pelo contrário, a Bíblia nos mostra uma série de eventos que acontecerão antes da vinda de Cristo, mostrando que será um fato verídico, notório, que será notificado diante de todos os olhos e diante de todas as pessoas. Agora, observem comigo o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13 e capítulo 4, versículo 15. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. A palavra vinda de nosso Senhor aí é a palavra grega parousia, ou seja, o Senhor Jesus, ele virá, e ele virá pessoalmente, onde todos os olhos o verão, como a própria Escritura menciona. Mais uma vez, no capítulo 4, agora versículo 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Vinda do Senhor, novamente aí no grego, parousia. O apóstolo Paulo está mostrando que todos nós, os que ficarmos vivos, iremos ver com olhos nus todos esses fatos acontecerem. Mas em segundo lugar, queridos, não existe arrebatamento secreto pelo simples fato inequívoco de que o próprio texto que ora acabamos de ler nos mostra eventos sucessivos que acontecerão no momento em que Cristo voltar. Vamos ver esses eventos que são visíveis, audíveis e são necessários para a volta de Cristo no mesmo ato. Para nós reformados, para nós teólogos reformados, não existe diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Arrebatamento e segunda vinda de Cristo é um evento só. Vamos ver isso na Bíblia. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Notar os eventos que acontecerão, a voz do Senhor, palavra de ordem, ressoada a trombeta, voz do arcanjo, tudo isso acontecerá visivelmente. Não haverá arrebatamento secreto. Isso é muito claro, esse é o segundo ponto. Mas em terceiro lugar, não haverá arrebatamento secreto, porque o próprio Senhor Jesus, ele mencionou que haveria uma grande tribulação e que todos nós passaríamos por essa grande tribulação e sofreríamos. E o próprio texto de Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus diz que por amor aos eleitos, ao povo de Deus, à igreja, os eleitos é a igreja, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, o Senhor terá misericórdia do seu povo, mas não livrará o seu povo da tribulação. Assim como o Senhor teve misericórdia de Daniel na cova dos leões, mas não o livrou da cova dos leões. Teve misericórdia de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, mas não os livrou da fornalha de fogo. Deus terá misericórdia do seu povo na tribulação, mas não os livrarão da tribulação. Nós não seremos poupados. Assim como foi no início da igreja, os cristãos mortos pelos leões nas arenas, assim também será no final. Nós não somos melhores do que eles. Nós também passaremos pela grande tribulação. Vamos ver isso na Bíblia? Lembrando a todos que eu estou falando resumidamente, citando 1 ou 2 versículos para não ficar muito extenso o vídeo, que eu acho que já ficou grande demais. Vamos ler aqui o versículo da Palavra de Deus de Apocalipse capítulo 13. Breve eu vou gravar um outro vídeo sobre a grande tribulação e por que a igreja passará. Vou fazer uma apanhagem mais geral sobre esse assunto. Agora é uma apanhagem mais estrita e mais resumida. Mas é só para ressaltar que não existe arrebatamento secreto. Olha comigo o texto. Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Se alguém há de ir para cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Os santos aqui é a igreja que sofrerá os danos do anticristo e morrerá como martírio pela sua fé ao Cristo verdadeiro. Então não existe arrebatamento secreto, porque antes da vinda de Cristo, ou arrebatamento, como você bem preferir, acontece a grande tribulação. E você, o que acha a respeito? Você aprendeu alguma coisa? Você discorda? Qual a sua posição escatológica? Escreva aqui nos comentários. Eu quero ver se você chegou até o final. Um forte abraço.